Olá, queridos alunos! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de ciência, e vamos para a nossa aula de número 1. Com objeto de conhecimento, composição do ar, detalhamento, comprovação da existência do ar, composições do ar. E vamos para a nossa aula! Olá, queridos alunos! Bem-vindos à nossa aula! Hoje iremos falar de algo que está o tempo todo ao nosso redor, mas pouco paramos para percebê-lo: o ar. E com isso, quero lhe fazer uma pergunta simples, que é: o ar existe? E como que nós comprovamos que ele existe, né? O ar é uma mistura de gases que compõem a atmosfera da Terra e é essencial para a vida, como a conhecemos. Você sabia que o ar é composto principalmente por nitrogênio? Você teria dito: não, professora, é pelo oxigênio. Não, o nitrogênio é o elemento que mais compõe o nosso ar atmosférico, com cerca de 78%. O oxigênio é cerca de 21%. E pequenas quantidades de outros gases, como argônio, dióxido de carbono, hélio e vapor d'água. E mais à frente nós iremos estudar essa composição dos gases. E agora nós vamos assistir aí um VT do meu colega, professor Dyson, que ele fez um experimento para comprovar aí a existência do ar. Vejam aí. Olá, vamos agora fazer uma prática de ciências para comprovar a existência do ar. Você precisa apenas de uma folha de papel A4, uma folha do seu caderno, para que você faça um conjunto de dobraduras, que é o que nós vamos ver o passo a passo agora. Inicialmente, você vai pegar cada uma dessas extremidades e dobrar a folha ao meio. Agora nós vamos pegar cada uma dessas extremidades e também fazer uma dobradura para o centro dessa folha. Vamos agora realizar o terceiro passo, que é dobrar mais uma vez esta folha para o centro também, ó. Nosso quarto passo vai ser dobrar mais uma vez. Agora nós vamos pegar cada uma dessas extremidades e vamos dobrar para fazer as asas do avião. E agora o último passo é abrir as asas do avião. Você agora vai cumprir aí o lançamento desse avião para comprovar a existência do ar aí na sala de aula, tá bom? Então, veja aí. Viram aí esse experimento fácil de fazer e assim comprovar a existência do ar? Mas vamos ver aqui outros exemplos, né, que comprovam a existência do ar. Vejam aí. O clássico, né? A nossa respiração, porque quando a gente faz um movimento de inspirar, nós sentimos o nosso pulmão se expandir, a nossa caixa torácica se expandir e algo ser preenchido, né? Então, o ar que nós inalamos. A brisa, né? Quando estamos aí fazendo um passeio, quando estamos viajando de barco, né? Que está ali passeando, sentindo aquela brisa. O vento, né, que faz ali, mexe a vegetação ao nosso redor. E o espaço, quando olhamos para o espaço, vemos ali a projeção, né, das aeronaves, vemos que
o ar propicia, né, que a aeronave se mantenha ali nesse espaço. Então, dando continuidade, né, à comprovação da existência do ar, nós temos a nossa respiração. Quando respiramos, notamos que o ar, né, entra e sai dos nossos pulmões. A brisa, quando sentimos a brisa no rosto. O vento, né, quando balança as árvores. Ou então, né, também quando nos desespera, que é mês de setembro, que está no verão, e não tem nenhum ventinho balançando as árvores, então isso também nos desespera. O espaço, né, o ar ocupa lugar no espaço, por isso o ar também é matéria, que ocupa lugar no espaço. E com isso nós vamos agora começar a analisar as características do ar. Primeiramente, o ar é o quê? Invisível, né? Nós não conseguimos ver o ar. Não tem cheiro, por isso é inodoro. Nem cor, por isso é incolor, nem gosto, por isso é insípido. No entanto, ele tem peso e ocupa lugar no espaço. E é essencial para a sobrevivência de pessoas, animais e plantas. Porque sem o ar, as pessoas não poderiam respirar e as plantas não poderiam produzir seu alimento. E aí, se você lembra, né, dos seus conhecimentos, a cadeia alimentar, a base da cadeia alimentar são os produtores, ou seja, as plantas, né, que produzem ali através da fotossíntese, e a fotossíntese é realizada através do ar. Dentro da composição do ar, nós temos o ar atmosférico. Observem aqui na imagem, né, ó, que lindo, o ar atmosférico envolve a Terra, sendo uma mistura de gases. Mais à frente iremos ver, né, a composição dessa mistura de gases. Vapor de água, que aí você lembra também do ciclo da água, né, tendo ali a formação desse vapor de água. E partículas em suspensão, como a poeira, a fuligem. A fuligem, lembrando que a fuligem é a origem, né, da queima e da combustão incompleta de madeira, né, de carbono. Os poluentes, que são as cinzas, os micro-organismos e o pólen. Pólen, professora? Sim, é a parte essencial reprodutiva ali das plantas. Então, a composição do ar, ela vai também poder variar de acordo com a localidade, certo? Porque conforme, não só a localidade, por exemplo, estamos aqui em Manaus, né, na capital. No interior, a qualidade do ar vai ser outra, porque aqui nós temos automóveis, ônibus circulando, que ali traz aquelas partículas em suspensão no ar. Mas também a localidade pode estar associada ao quê? À altitude, à temperatura, à umidade, certo? Que ali vai fazer com que a composição do ar varie. Portanto, a composição do ar é uma mistura, né, de gases que flutuam ao redor da Terra devido à força da gravidade. E essa força da gravidade prende aqui dentro desse campo, digamos assim, não só o ar, mas também todos nós, né? Todos estamos presos ao centro da Terra através da gravidade. E o gás é um composto molecular que possui características, sendo essas uma grande compressibilidade, ou seja, capacidade do ar de ser comprimido, por exemplo, o botijão de gás, né? Então, o gás ele é comprimido e evasado ali dentro daquele recipiente para que a gente faça uso dele. Capacidade de se expandir, de expandir-se, né?
Quando a gente pega um balão de gás e você assopra, você vê a estrutura do balão, né, se expandir. Volume variável, né? Então, o gás ele vai ocupar, conforme ele vai estar ali no local, ele vai ocupar aquele volume. E difusibilidade, de se difundir no ambiente. Quando você está lá no seu quarto, se arrumando para ir para a aula, que você passa o seu perfume, então, a sua mãe, que está lá na cozinha, sente já o cheirinho do perfume, porque o ar fez com que as partículas se difundissem ali, certo? E agora vamos observar a composição dos gases. Como nós estamos vendo aqui nessa mistura, nesse gráfico de pizza, nós temos a mistura dos gases, certo? Como a professora falou, a grande maioria dessa pizza é composto pelo gás nitrogênio, 78% composto pelo gás nitrogênio. Esse gás de nitrogênio, ele é muito importante em vários processos biológicos, na produção dos ácidos nucleicos, certo? E a parte que compõe o oxigênio é 21%. O oxigênio também é muito importante para os processos biológicos das plantas, dos seres vivos e de nós humanos, né? E 1% é composto pelo gás carbônico, vapor de água, né? Lembrando do ciclo da água, e gases nobres. E sobre esses gases que compõem essa mistura, né? Nós iremos analisar agora cada um. Vamos iniciar pelo gás nitrogênio. Observem aí. O nitrogênio, né, ele é um elemento químico naturalmente encontrado como um gás, N2, na atmosfera. Ele é um elemento químico essencial para a vida, certo? Como eu falei, ele participa de vários processos químicos, tendo aplicações na agricultura, em fertilizantes, indústria química, através de vários elementos, indústria alimentícia, na conservação dos alimentos e análise clínicas. E agora nós vamos observar aqui o ciclo do nitrogênio. Observem aqui que nós temos aqui o gás nitrogênio na atmosfera, certo? E quando este é captado pelas bactérias fixadoras do nitrogênio e são absorvidos no solo, ele é transformado por essas bactérias fixadoras de nitrogênio num produto amônia. E essa amônia, ela também vem da decomposição de vegetais ou da decomposição dos dejetos, certo? Então, nós temos dessas bactérias fixadoras do nitrogênio a amônia ou amônio, certo? Que faz a transformação em nitrito. E quem é que faz essa transformação em nitrito? As bactérias nitrificantes, certo? Que faz a transformação da amônia em nitrito ou em nitrato. E aí, essas bactérias, né, faz a desnitrificação, liberando novamente o gás nitrogênio para o meio ambiente, certo? E com isso, ele participa aí desse ciclo. E agora vamos para o gás oxigênio. O gás oxigênio é essencial para a vida na Terra, né? Participa aí do processo de fotossíntese e é o gás utilizado na respiração dos seres vivos. Então, vamos observar aí o nosso ciclo do oxigênio. Vejam aí. O ciclo do oxigênio, nós observamos o quê? O Sol, certo? Que
tem aqui os raios solares passando para a atmosfera e animais e plantas respiram oxigênio. E tem como produto dessa respiração o quê? A eliminação do gás carbônico, certo? E o gás carbônico é absorvido pelas plantas, né? Que através do processo de fotossíntese libera o gás oxigênio novamente para a nossa atmosfera, correto? E assim nós temos o ciclo do oxigênio. E agora passamos para o gás carbônico, também conhecido como dióxido de carbono. É importante para a realização da fotossíntese e é emitido para a atmosfera, né, na queima dos combustíveis fósseis e biomassa, certo? Aí biomassa, você pensa em cascas, carvão, tudo isso é biomassa. Vamos observar agora o ciclo da fotossíntese. Vejam aí. Observe aí na imagem que a fotossíntese, ela inicia primeiramente com o quê? Com a energia luminosa. Observe aí o sol. Então, as plantas, né, absorvem a energia luminosa, o gás carbônico, certo? Através das raízes minerais e água, e através do seu processo de fotossíntese realizado lá dentro dos cloroplastos, da clorofila, nós temos o quê? 2 produtos finais, que é o oxigênio liberado, né? E açúcar, que ali vai ser utilizado dentro do próprio metabolismo da planta. Correto? Então, com isso, o oxigênio, ele vem, né, que está no ar, ele é produto, subproduto do processo de fotossíntese, que as plantas e algas e cianobactérias realizam, correto? E esse gás oxigênio e gás carbônico também participa de um processo biológico nosso. Vamos observar aí na imagem o nosso processo de respiração, certo? Então, ao inalarmos o ar atmosférico, nós inalamos, né, o oxigênio, que ao adentrar o nosso pulmão, fará uma troca dentro dos nossos alvéolos, na nossa corrente sanguínea, de quê? Levando esse oxigênio para as nossas células, certo? E tendo como produto final a coleta do quê? O nosso sangue arterial, né, passa pelos tecidos levando o oxigênio e dentro das nossas veias vem coletando o quê? O gás carbônico. Então, quando nós expiramos, nós eliminamos o gás carbônico, certo? E nós temos ainda, dentro da mistura dos gases que compõem o ar, os gases nobres. Eles receberam esse nome, né, porque não se combinam com outros elementos químicos, por isso são denominados gases nobres. E ocorrem naturalmente. Nós temos o hélio, certo? O hélio, aqui, olha, observe aí na imagem, é o gás utilizado para encher, né, aqueles balões que a gente vê em Arraial, na Ponta Negra, na pracinha, aqueles balões que os filhos fazem escândalo para os pais comprarem, e quando dá com 2 minutos, o balão solta da mão da criança e sai voando pelo ar. Então, ali tem o gás hélio.
o neônio, sabe aqueles faróis de carro que tem aquela luz branca forte? Então, é o gás neônio que está lá, que chama aqueles faróis de neônio. O argônio, ele também é utilizado naqueles letreiros luminosos, certo? E criptônio, xenônio e radônio. Então, todos esses são gases nobres, né, que compõem o ar também em menor quantidade, mas que estão ali presentes, certo? E agora nós passamos para o vapor de água. Vamos observar aí. O vapor de água é o estado e que a água é a água em estado gasoso, presente na atmosfera. Estado gasoso é o quê? Em forma de gás. E a água passa para o estado de vapor, observando aí que há uma mudança, certo? De gasoso para vapor, através de dois processos, a evaporação e a ebulição. Vamos observar aí, na imagem ampliada, o ciclo da água. Então, vamos observar aqui. A água, ela tem, né? Ela sobe através do processo de evaporação, aqui do armazenamento da água dos oceanos, dos rios, dos lagos, certo? E faz o quê? O processo de condensação, quando na formação das nuvens, né? A evapotranspiração acontece aonde? A perca da água do solo e das plantas também faz a parte da evapotranspiração, certo? E o armazenamento dessa água na atmosfera ocorre aonde? Nas nuvens, né? E também na forma de precipitação, né? Na água, precipitação na água e formação de gelo. Então, observem que essa água, né, esse gelo, ele tem uma parte que faz a infiltração, formando ali os aquíferos, né, que dá o armazenamento de água doce também. Então, nós temos aqui esse escoamento superficial proveniente do degelo, que vai formando ali o caudal de um rio, certo? E assim nós temos o ciclo da água, né? Infiltra na terra, forma os rios, acontece a evapotranspiração, a evaporação, condensa e precipita, né, na forma de água e de gelo, certo? E agora nós vamos ver aí uma pequena aula da nossa colega, da professora Ludmila, sobre a umidade. Olá a todos vocês, eu sou a professora Ludmila Dutra, de Geografia, e estamos aqui para estudar um pouco mais sobre a umidade relativa do ar, que vai estar ligada ao quê? A umidade atmosférica, gente, que vai ser o vapor d'água que existe na atmosfera, tá? Mas para a gente estudar sobre a umidade atmosférica, nós temos que observar a umidade absoluta, que vai ser calculada a partir do grama por metro cúbico, e a umidade relativa do ar, que é o que nós queremos observar aí, que vai estar muito ligado para a gente em relação à previsão do tempo, muito ligado ao clima e ao tempo, tá? Agora, a gente também vai estudar que na umidade relativa do ar vai ser calculada através da percentagem, tá? O percentual que vai existir em um determinado local. Por exemplo, aqui na nossa região, com a floresta amazônica, com os rios que nós temos, a umidade relativa do ar, normalmente, o percentual dela é elevado, tá? Por quê, gente? Porque vão existir esses fatores naturais, que é a floresta, a água, que vai estar
ocorrendo a transpiração, chegando até a atmosfera, tá? E quando chega a 100%, né, é quando ocorre o que? A precipitação. E aqui na nossa região acaba ocorrendo o quê? As chuvas, as grandes quantidades de chuvas que nós temos. Então, por isso que a umidade relativa vai estar ligada à atmosfera através do percentual que vai existir, né, de 80%, 70%. Quanto mais próximo do 100, mais próximo, né, vai ser essa facilidade de chover, de ocorrer essa precipitação. Então, é aí que a gente observa esses estudos da umidade relativa do ar. Muito bem, vocês viram aí, a professora explicou, né, a respeito da umidade relativa do ar e como que ocorre aqui na nossa região, né, o impacto dela na precipitação, ou seja, quando a umidade relativa do ar atinge o 100%, nós temos a formação das chuvas, né, ou então, dependendo da zona do planeta, a formação também de neve e granizo. Certo? E agora vamos para as camadas da atmosfera. Observem aí. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, certo? E as camadas da atmosfera juntas compõem uma extensão de aproximadamente 1.000 quilômetros. São elas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Nossa, professora, calma que nós vamos, observe aí na imagem, certo? Nós vamos analisar aí cada uma. A troposfera é essa primeira camada onde nós estamos, o ar que nós respiramos está aí na troposfera, certo? Os balões, os aviões de pequeno porte circulam dentro dessa área. Já a estratosfera já compõe ali a camada de ozônio, certo? E os aviões, né, de grande porte já atingem esse limite, que vai de 11 a 50 quilômetros. Na mesosfera, que vai de 40 a 50 e 80 a 90 quilômetros, nós já conseguimos observar aí nas áreas, nas zonas polares, um fenômeno que é a aurora boreal, que é quando os raios solares atingem ali uma camada, fazendo um efeito visual muito bonito nessas zonas, certo? E também ali os meteoros. Já a termosfera vai de 80 a 90 e 800 quilômetros, certo? E a exosfera, que é a camada mais externa, onde nós vamos observar ali os ônibus espaciais, os satélites artificiais, vai de 800 a 3.000 quilômetros, certo? Mas a professora falou assim, mas agora vamos analisar cada uma das camadas. Observem aí. Troposfera é a camada mais próxima da crosta terrestre. Nela encontra-se o ar que é usado na respiração das plantas e animais, certo? Já a estratosfera é a segunda camada mais próxima da Terra. Nela encontra-se o gás ozônio, responsável pela barreira de proteção dos raios ultravioleta, mais conhecida como camada de ozônio, certo? A mesosfera é caracterizada por ser muito fria. E a termosfera é a camada atmosférica mais extensa e mais quente da atmosfera, certo? E a última camada é a exosfera, né? É a camada mais longe da Terra, é composta basicamente por gás hélio e hidrogênio, e nela encontram-se os satélites de dados e os telescópios espaciais, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre a composição do ar
e suas características. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.